não sou vidente, mas eu poderia apostar que vai ter um monte de gente nos comentários reclamando que episódio mais sem graça esse último de a segunda temporada de Casa do Dragão. E a minha primeira impressão, quando eu assisti pela primeira vez o episódio, não foi muito diferente disso. Na segunda vez que eu assisti, com muita calma, olhando tudo bem de perto, essa impressão persistiu um pouco, mas foi muito atenuada. A verdade é que eu acabei achando um monte de coisas muito interessantes no encerramento da segunda temporada. Olá, pessoal, estamos de volta aos comentários de A Casa do Dragão, hoje falando do encerramento da segunda temporada. Quero lembrar que esse vídeo tem spoilers e que ele é singelinho, sem fotos nem cenas, para que a gente possa publicar ele na segunda-feira de manhã. Aliás, depois do vazamento do último episódio, coisa que só gente que não tem um menor respeito pelo trabalho dos outros faz, eu fiz questão de não assistir nenhuma cena vazada. A HBO decidiu antecipar para a imprensa, como ela vinha fazendo com todos os outros episódios, este último aqui. Então, eu não precisei varar à noite, eu pude assistir ele um pouquinho antes. Olha, para quem duvida da eficiência, da importância da psicanálise, eu recomendo verificar tudo o que aconteceu com o Damon durante esta segunda temporada e que foi motivo de muita queixa. Um monte de gente falando: ai, Damon, chega de ficar viajandão, sai desse chá de cogumelo, para com isso, vamos para a ação. Mas o que aconteceu afinal com o Damon nesse último episódio é o equivalente a anos de psicanálise, muito bem feita, feita com compromisso. Obviamente, Harrenhal, com toda aquela fantasmagoria que mora por lá, apressou bastante o processo. Vou falar mais em detalhe a respeito disso mais adiante. Mas para uma temporada em que o inconsciente de um protagonista teve um peso tão grande, nada mais adequado do que esse episódio de encerramento tá tão concentrado em augúrios, em presságios, em viagens interiores e em obsessões. Talvez por isso mesmo, na segunda vista, a parte do episódio que eu menos gostei foi a parte que abre ele. A sessão alívio cômico com a negociação do Lord Tywin Lannister numa das cidades livres que equivale aqui ao norte da África. Lord Tywin foi encarregado pelo Aemond de negociar um acordo com as cidades livres para furar o bloqueio que a Serpente do Mar, o Lord Corlys Velaryon, está fazendo justamente a todo o trânsito marítimo que possa chegar em Porto Real. É uma barganha trabalhosa essa, porque o pessoal ali é bom de negociação e a cada coisa que o Tywin cede num acordo com eles jogam mais outra exigência em cima. Eu gostei de ver o Tywin, que é o mais almofadinha ali de todos os lords, suando frio ali naquele lugar, aliás, suando quente. Ele reclama que está um calor danado, ele adoraria ir tomar um banho, mas suando para conseguir fazer a negociação acontecer, para não mostrar o quanto ele está perdido numa cultura que é muito diferente da dele, e o quanto é desconcertante para ele ter que ir fazer uma luta na lama com Sharaco Lohar, o comandante de todas as forças navais das Cidades Livres. Quem faz esse papel de maneira muito saborosa, aliás, é a Abigail Thorne, uma mulher trans que é uma youtuber britânica de muito sucesso, que lida muito com filosofia no canal dela. Pessoal, antes de mais nada, vou avisar, eu fui pesquisar e sim, a Abigail usa o pronome ela. O fato é que Abigail e Jefferson Hawke faz o Tywin Lannister juntos, dá o maior swing. Eles têm uma química muito boa e eu adorei ver o Tywin ali perdendo o rebolado um pouco, finalmente. Acho que se essa sequência tivesse em um outro episódio, que não no episódio de encerramento, eu teria curtido ela da maneira como ela deve ser curtida. Aqui eu acho que ela subtraiu do clima, da atmosfera que estava se criando para esse encerramento. Inclusive porque ela é a única sequência do episódio que foge totalmente ao tema maior dele, que é o do presságio, da obsessão e do autoexame.
Eu não sei também se eu gosto muito da maneira como as diferentes linhas do enredo foram intercaladas e concatenadas nesse episódio. Por um lado, eu acho muito interessante que eles tenham dividido em flashes muito breves as aparições da Reina tentando encontrar o dragão, que provavelmente é o roubo-ovelhas. Ele apareceu, mas eu não conheço o suficiente para saber se sim, essa é a representação habitual do roubo-ovelhas. Como ele é um dragão selvagem, ele está meio com aquela cara de gato de rua, machucado, com asas com ferimentos. Mas eu fiquei eletrizada por, no final, ela finalmente conseguir ficar frente a frente com um dragão. Se ela vai ter sucesso ou não, não dá para saber. Eu suponho que sim, ou eles não teriam dado tanta importância a essa busca da Reina. Mas eu repito, eu não tenho muita certeza do que ela vai fazer com esse dragão se ela conseguir pôr a mão nele. Porque ela já abandonou completamente a missão dela, por exemplo, de cuidar dos filhos da Rhaenyra. Eles foram embora para Pentos e ela ficou por ali. Ou seja, ela está meio transtornada com essa ideia toda. E eu não sei o que vai ser mais forte para ela, se o senso de injustiça que ela vem alimentando desde pequena ou se a lealdade dela. No caso do Aemond, a gente já sabe agora o que sempre vai vencer: o ódio, a fúria, o rancor. Eu senti muita falta deles mostrarem o Aemon destruindo Sharpport, fazendo chover fogo e destruição num monte de gente que não tem nada a ver com o pato, por causa da humilhação dele de ter fugido com medo ao avistar Dragonstone e os dragões da Rhaenyra lá longe. A gente já sabe, em teoria, da extensão de tudo que o Aemon é capaz, porque a gente viu ele tentando matar o próprio irmão, o Aegon. Por outro lado, entre o Aegon e ele tem uma rixa pessoal e tem a ambição desmesurada do Aemon. Uma reação descontrolada como a que ele teve e da qual a gente só vê as consequências, a gente só vê Sharppoint já em chamas e ouve as pessoas gritando com o horror de tudo que está acontecendo, isso a gente ainda não tinha conseguido imaginar. Que ele pode se voltar contra qualquer um a qualquer momento. Eu sei que deve ter tido limitações de orçamento para fazer essa sequência, mas sim, eu senti muita falta dela. Eu achei que eu precisava ver aquilo para entender. Eu achei que eu realmente precisava ver com os meus olhos, precisava testemunhar o estado de espírito com que ele passou por cima de Sharppoint e decidiu que ali ele ia instaurar o terror. Tudo que o Aemon faz, por mais cruel e terrível que seja, parece muito controlado, muito deliberado. Aqui deve ter tido um momento de descontrole. E até onde vai o descontrole do Aemon? Eu queria ter visto. De qualquer forma, é muito oportuno que eles tenham cortado do Aemon, observando o que ele fez em Sharppoint, diretamente para o rosto quase derretido do Aegon, que está ouvindo do Lord Larrys o alerta de que agora o Aemond realmente perdeu as estribeiras e o perigo que você corre é maior do que nunca. E não nem adianta pensar em ir lá sentar no trono de ferro, que é a ideia de Jericho, para variar, que o Aegon tem, porque o que você faria com os 7 dragões da Rhaenyra vindo atacar e você sem o Aemond e sem a Vhagar para defendê-lo? A solução, diz o Lord Larrys, é fugir. E já dá para fugir, porque o Aegon já se recuperou o suficiente dos ferimentos dele para começar a pedir birita de novo, né? Também, coitado, acho que só bebendo para superar o que ele conta com riqueza de imagens que aconteceu com as partes íntimas dele, né? A ideia de uma salsicha estourando no espeto sobre o fogo, eu preferia não ter ouvido isso. O plano do Larrys, ou pelo menos o que ele diz ser o plano dele, porque em se tratando do Larrys, a gente nunca sabe o quanto tem de verdade ou não no que ele está falando, é que depois de toda a destruição da guerra, o Aegon volte nos ombros do povo, aclamado por ele como o rei capaz de reconstruir Westeros. Olha, aqui já teve um sujeito que tentou uma dessa e a gente pagou por décadas o preço. Dá errado não só para quem acha que vai voltar nos ombros do povo, mas dá errado principalmente para o povo também.
Outra cena que eu achei muito boa, mas eu acho que não deveria pertencer ao último episódio, é a cena entre o Corlys Velaryon e o filho bastardo dele, o Aelin of Hull. Numa cena anterior, o Corlys desempenhou muito bem o papel dele de mão da rainha, alertando a Rhaenyra para o fato de que ela ter mais dragões não vai ser suficiente para impedir a guerra. Ela tem que ir para o ataque porque o Aemond está cego de fúria e ele não vai deixar barato. Ele não vai usar a razão e ele vai atacar, ainda que ele esteja em desvantagem militar. Mas nessa cena com o filho dele, com o Eddam, em que o Eddam dá uma escovada no chão com o Corlys muito merecida, eu fiquei pensando, não era aqui. Isso tinha que ter estado no episódio anterior. Tinha que ter acontecido porque o Eddam põe o Corlys no lugar dele e diz: quem é a espécie de homem que leva o filho legítimo para passear envolto em peles, comprar o que ele quiser no mercado e passa pelos filhos que ele sabe que são dele, que estão passando fome, que estão passando frio, que estão trabalhando de sol a sol e nem sequer olha para eles? E eu me pergunto, de fato, que tipo de homem faz isso? E o Corlys ainda quer pagar de generoso porque deu um posto de comandante para o Alan. Um posto que o Alan fez por merecer pelo trabalho dele. E que ele, com toda razão, se recusa a aceitar como o favor que o Corlys pretende que seja. Eu amei a cena, amei a interpretação dos dois e amei o teor do que foi dito nela. Mas colocada nesse episódio, ela foi mais uma quebra no fluxo, foi algo mais a impedir que esses temas tão importantes que estavam sendo tratados ali viessem à tona com mais clareza para o espectador. Que ele ficasse mais imerso nesses temas da obsessão, da autoanálise, do presságio. Muita gente aqui nos comentários disse que eu fui dura em demasia com o Jace no vídeo do episódio 7, o episódio anterior. Que eu dei mais atenção ao desprezo que ele tem pelas pessoas comuns e menos atenção do que deveria ter dado ao quanto a ideia de ser um bastardo dói nele, o quanto os cabelos escuros são um problema para ele, o quanto todos os boatos que ele ouviu, todas as maldades que ele teve que enfrentar a vida inteira magoaram ele, machucaram ele. Eu compreendo tudo isso, mas eu acho que a Baela está coberta de razão, não vai passar frio de jeito nenhum na conversa que ela tem com o Jace, que se resume basicamente a para de choramingar, então mostra o quanto você vale. Se é uma coisa que eu entendo e apoio no Jace é a irritação dele com o Wolf, que está se mostrando um purgante. Tá aí, tem 1000 motivos mesmo pelos quais ninguém gosta de um folgado. O cara é muito folgado. É o pé na mesa, que é uma falta de educação em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É o comportamento cavernícola dele no jantar, se enchendo de comida e de bebida, falando por cima de todo mundo. É a maneira idiota como ele fica arrotando a importância, sendo que ele só conseguiu a Silverwing. Sim, agora eu sei, eu devia ter notado que ela é uma fêmea, tinha ovos lá, muito tonta eu. Mas enfim, ele só conseguiu a Silverwing porque a Silverwing é um gatinho e estava doida para ter alguém com quem passear. Ele estava morto de medo. E, além de tudo, é petulante pra caramba, né? A Rhaenyra diz, olha, não é assim que um cavaleiro se comporta à mesa. E ele diz, então é bom você me sagrar cavaleiro logo. Eu não daria um arsenal nuclear, que é o que é um dragão, na mão de um sujeito como esse, mais nunca. No caso do Eddam e no caso do Hugh Martelo, sim, eu estou de acordo com ela. Vale a pena investir nesses dois. No caso do Wolf, eu não sei não, eu deixava ele ali fechado no cercadinho. Eu acho que esse cara ainda vai fazer muita besteira e, além de tudo, ele é um oportunista. Exatamente o tipo de pessoa em que nunca dá para confiar. A cena que eu não esperava e que eu adorei é a cena em que o Sir Gawain, o irmão da Alicent, vê o Sir Criston cheirando o lencinho dela, se confortando com a lembrança da amante dele.
põe a espada no pescoço do Sir Criston e diz: "Você não tem honra, você está quebrando o seu juramento, desonrando a minha mãe, eu podia te mandar para a muralha." Aliás, eu já devia ter dito aqui que o ator que faz o Gwen, o Freddie Fox, um ator que eu acho muito legal, é filho de um outro grande ator, o Edward Fox. Mas muito bem, o Sir Criston reage da última maneira que ele esperava. Reage com um desencanto, com uma desilusão que eu achei tão legal para o personagem. Eu imagino que eu ainda vá ter muita raiva do Sir Criston no futuro, mas nesse momento eu parei para ouvir o que ele tinha a dizer, eu entendi o que ele estava passando e eu acho tão genuíno, tão legítimo o sentimento dele, que depois de ver o que eles viram na Batalha de Pouso das Gralhas, como achar que tem qualquer justiça, que tem qualquer honra? Ele diz: "A honra é uma névoa que evapora com a manhã. Eu não acredito em mais nada, eu não sei mais de nada. A gente está caminhando para a própria aniquilação e eu acho que morrer vai ser um alívio. Que graça tem você furar um sujeito que está tão pronto para morrer e que tem tanta razão no que está dizendo." E eu acho que essa cena em que o Criston abandona as crenças falsas dele, abandona as ilusões que ele teve a respeito de si mesmo, enxerga algo diferente a respeito de si, algo mais lúcido, algo menos elogioso, mas muito mais realista, é uma belíssima porta de entrada para o acontecimento maior do episódio. Primeiro, aquela sensação de traição no ar, de uma coisa baixa mesmo, que a gente sente na conversa do Sir Alfred Broom, que vários episódios atrás a Rhaenyra mandou como mensageiro para Harrenhal. Ele deve ter ido de joelhos para chegar só agora, mas quando ele vai conversar reservadamente com o Daemon e diz que nesse momento, apesar das boas intenções da Rhaenyra, aquilo de que a gente precisa é um rei, não uma rainha. E o Sir Simon Strong, sempre uma atuação maravilhosa do Simon Russell Beale, vê a conversa e decide comunicar o que ele está imaginando para a Rhaenyra. Mas o Sir Simon Strong estava vendo de longe essa conversa. Ele talvez não tenha visto o que a gente viu, que é a expressão no rosto do Daemon enquanto ele está ouvindo esse vira-casaca dizer essas coisas. O Matt Smith tá demais de bom nesse episódio, em todas as cenas dele desse episódio, sem exceção. Mas essa aqui tem uma coisa tão Matt Smith, tão uma coisa que só ele, como Daemon, é capaz de fazer, um olhar de, tá, vai falando, pode deixar que mais tarde eu te pego. Levado pela Alice Rivers lá para Godswood, o Daemon vai ter a revelação mais grandiosa e mais terrível de toda a série, mais até do que a profecia que dirigiu o Viserys no momento em que ele escolheu a Rhaenyra como sucessora dele. Quando ele encosta a mão na árvore, e reparem que é uma brincadeira do pessoal da equipe técnica, o rosto que está na árvore é o rosto do George R. R. Martin. Mas quando ele encosta a mão ali e ele começa a ver tudo, o corvo de 3 olhos, os White Walkers, a morte dos dragões, os campos de batalha com os mortos empilhados para todos os lados e o sangue tão alto correndo por ali que ele caminha por dentro dele e daí aquele mergulho até o futuro, que coisa linda, mergulhar para o futuro e vendo a explosão, os ovos de dragão no fogo e o nascimento deles para Daenerys, nossa, aquilo foi lindo demais. E daí quando ele vê a Rhaenyra no trono de ferro e é aquela grande revelação, aquela culminação para ele, mas daí todo o cenário some, fica tudo preto em volta e ele só ouve a Helena dizendo que tudo é uma história,
que ele tem só uma parte nessa história e ele sabe que parte é essa, ele sabe o que ele tem que fazer, e daí corta e a gente vê que a Helena está conversando com ele numa espécie de projeção astral, que ela está lá no alto da Fortaleza Vermelha, em Porto Real, olhando a paisagem, olhando a distância e conversando com o Damon. E ela é interrompida nessa conversa astral pelo Waymond, que depois de ter tentado com toda a brutalidade obrigar ela a montar a Dreamfire para lutar na guerra, algo que ela se recusou a fazer, e foi um momento em que a Alicent bateu de frente pela primeira vez com o filho, falou que não, desse jeito não. Em que o Waymond vai tentar seduzir a Helena com nossos laços de sangue e a importância de uma causa maior e tudo mais. E a Helena vem agora de olhos muito abertos, falando de maneira não cifrada, com uma profecia terrível para ele. Eu não sei que trono de madeira é esse a que ela se refere quando ela diz que o Aegon vai voltar a ser rei. E quem souber, por favor, não me explique, tá? Que eu não quero ficar sabendo antes da hora exata. Mas a maneira como ela diz para o Aemon, isso vai acontecer, e você vai estar morto. Você vai ser devorado pelo God's Eye e nunca mais vai se saber de você. E quando ele diz, eu podia te matar por isso, ela diz, não ia mudar nada. Uau, aquilo foi muito bacana. E lindo, lindo, lindo de morrer, maravilhoso, foi a Rhaenyra chegando em Harrenhal, depois de receber o recado do Sir Simon Strong, acompanhada do Adam e do Sir Smoke. E aquela chegada em Harrenhal é sempre uma coisa incrível de ver, e eu adoro a visão que eles dão para a gente. É como se a gente tivesse sentado em cima da asa do avião ali. O ângulo pelo qual a gente vê a aproximação. Eu adoro isso. Mas ela chegando naquele mergulho em Harrenhal, deixando a Syrax lá embaixo da rampa, e daí a gente vê de longe aquela rampa imensa, e o Sir Simon descendo, ela subindo, ele para encontrá-la, o Smoke sobrevoando tudo sempre. Ela entra, vê aquele monte de homens reunidos, o exército do Daemon finalmente está lá. Todos os homens abrem espaço para o Daemon ir passando, a Syrax já vem ali ficar de butuca para não acontecer nada, pousa numa das torres, e daí aquele momento tão bonito entre o Daemon e a Rhaenyra. Como eu estava chipando a volta deles. Nem eu sabia que eu estava torcendo tanto por uma reconciliação quando eu percebi que eu estava nesse momento. Como é comovente que o Daemon, pela primeira vez, tenha declarado com palavras genuínas, vindas de dentro dele mesmo, a lealdade dele a Rhaenyra, o reconhecimento de que ela é a verdadeira rainha. E que delícia quando ela diz, olha, da próxima vez que você for embora, você vai ver o que vai te acontecer. E daí ele faz aquela cara tão safada do Daemon, diz, eu não conseguiria, porque eu já tentei. E um momento belíssimo também da direção da Geeta Vasant Patel, que ela faz os dois aproximarem o rosto um do outro, mas não é ocasião de nenhuma demonstração de amor conjugal, de amor íntimo ali. E eles se afastam e ele vira para declarar, dessa vez em alto e bom som, para todo mundo que ela é a rainha e nós vamos lutar por ela. E o Sir Alfred Broom já vai dando no pé. Antes que alguém lembre que ele está ali, mas eu tenho certeza que o Daemon não vai esquecer. Eu acho que se tem uma outra coisa que esse episódio está tentando falar é sobre a marcha da história. O fato de que cada um de nós tem que entender a nossa própria insignificância e tem que entender que é nela que está a nossa importância. Que cada um de nós tem um papel a desempenhar, mas que nenhum de nós é a finalidade. A finalidade não existe. A única coisa que existe é cada momento e o que a gente está fazendo nele e por que está fazendo. Se a Alice Bravers foi uma psicanalista bem lacaniana ali para o Daemon,
Por outro lado, a Rhaenyra, quando é acordada no meio da noite para conversar com a Alicent, que foi até Dragonstone meio desesperada, ela é uma analista de Bagé para Alicent. Não sei se vocês conhecem esse personagem do Luiz Fernando Veríssimo, mas enfim, vale a pena. A Alicent vai lá em busca de paz, na tentativa de evitar a guerra, o que é um ótimo propósito. Mas ela vem com aquela ladainha de sempre dela, de, olha, eu não tenho culpa por nada disso. Ela diz, eu fui ensinada assim, eu perdi o meu caminho, ou melhor, me tiraram do meu caminho. Todos os homens em que eu confiei me decepcionaram. E se eu pudesse escolher, eu não teria sempre sido essa mártir para o dever que eu fui. Ah, vá catar coquinho na ladeira, né? Que é mais ou menos, aliás, o que a Rhaenyra diz para ela. Peraí, agora você quer lavar as mãos de tudo que você pôs em marcha? A culpa é sempre dos outros? Nunca foi você? E uma coisa muito importante é, quando a Alicent diz para a Rhaenyra, olha, ainda que eu não tivesse entendido errado tudo que o Viserys disse no leito de morte dele, as consequências para você teriam sido as mesmas. Não é isso o que importa. O que importa é que ela foi parte, como a Rhaenyra diz. Tudo bem, a conspiração existia, mas você pariu ela com as suas mãos. Você trouxe ela ao mundo. É incrível, mas a Alicent até hoje acha que ela é uma vítima das circunstâncias. E ainda bem que a Rhaenyra, de alguma maneira, pelo menos, consegue fazê-la perceber que não é bem assim. E faz ela perceber da maneira mais terrível que pode ter. Faz ela assumir uma decisão que é a pior decisão que alguém poderia ter que tomar. A Alicent diz, olha, daqui a uns dias o Aemon vai voar lá para longe, eu abro os portões de Porto Real para você, convenço a guarda real a não fazer nada, você pega o trono de ferro e acaba a guerra. E a Rhaenyra diz, acaba a guerra uma ova, né? Para continuar no trono de ferro, o que eu tenho que fazer, e você sabe muito bem disso, é cortar a cabeça do Aegon em praça pública. Topa? Um filho por um filho? Essa talvez seja a fala mais importante de todo o episódio. Todo ele está voltado para isso, para as pessoas deixarem de lado as ilusões que elas alimentaram a respeito de outras pessoas, ou principalmente a respeito de si mesmas, e entenderem a dimensão das consequências de cada coisa que elas fizeram. Entender a dimensão das consequências das coisas que elas possam vir a fazer. A gente sabe que esse acordo entre a Rhaenyra e a Alicent, infelizmente, não vai dar certo, porque o que fecha o episódio é uma montagem do que está por vir. É uma montagem de tudo que já está em andamento. O Adam, o Hugh e o Ulf recebendo as armaduras deles, são os Hightower marchando e a Tessarion voando por cima deles, são os Stark atravessando a ponte dos Twins. É o Daemon olhando o acampamento dos soldados dele, os navios tanto do Velaryon quanto do Tyrion Lannister no mar. É a Rhaena finalmente frente a frente com aquele dragão desconhecido, o Otto Hightower preso em algum lugar por alguém, a gente não sabe nem onde nem quem, e é o Aegon fugindo na companhia do Lord Larys. Quem está certo aqui é o Sir Criston. Os dragões dançam e a gente é como pó sob as patas deles. Eu sei que nem todo mundo compartilha do meu entusiasmo por A Casa do Dragão, mas ele é genuíno e ele é imenso mesmo. Eu não consigo pensar em nenhuma outra série ou filme de fantasia que tenha uma preocupação tão grande com o realismo psicológico dos personagens, em retratar essas pessoas fictícias como pessoas de carne e osso, com todas as contradições que cada um de nós tem. É uma série belíssima, produzida em locação a maior parte do tempo ou com sets fantásticos. Tem uma trilha sonora maravilhosa do Ramin Djawadi, que conversa com a série e eleva ela o tempo todo. O Ramin Djawadi fez a trilha toda de Game of Thrones também, mas eu acho que essa trilha aqui é talvez mais bonita ainda do que a de Game of Thrones. E na figura dos showrunners dela, o Miguel Sapochnik, que não está mais na série, e o Ryan Condal, que continua nela e é o principal agora, é uma série
profundamente comprometida com a veracidade dela, com o que ela julga importante. Ela é uma série que corre o risco de desagradar uma parte grande do público com uma storyline como foi a do Damon, por exemplo, nessa temporada, mas com a certeza de que o público é inteligente o suficiente para não acreditar se o Damon tivesse uma conversão mais fácil do que essa, mais imediata do que a que ele teve. Então, ela investe em algo que, em tese, poderia trabalhar ou trabalha mesmo contra ela, mas porque isso é importante, porque eles não se sentiriam honestos se essa conversão, por exemplo, entre tantos outros exemplos que a gente poderia tomar, viesse de outra maneira. A única coisa que eu acho é que se 10 episódios já não tinham sido o suficiente na primeira temporada, 8 realmente não deram conta na segunda. Essa não é uma decisão sobre a qual a equipe criativa da série tenha qualquer controle, ela tem a ver com dinheiro, é uma decisão corporativa, mas é uma decisão errada. É uma economia besta em cima de um conteúdo que é, se não o melhor, certamente um dos melhores que o estúdio tem a oferecer nesse momento. Ainda bem que, por mais obtusos que sejam os executivos da indústria de entretenimento, e quase sem exceção, eles são obtusos, pelo menos a equipe criativa aqui faz o melhor, faz o mais incrível que ela é capaz de fazer com os recursos que ela tem à disposição. E uma última parte, a gente acaba esquecendo, mas lembram, em Game of Thrones também era assim. Os grandes acontecimentos ficavam no antepenúltimo ou penúltimo episódio da temporada. O último episódio era sempre aquele que armava o jogo para a temporada seguinte. Eu disse que aquele ia ser a última parte, mas não é, tem um último. Quanto menos a gente imaginar, sabe-se lá por quê, que isso é o que vai ter num episódio, isso é o que vai ter numa série, menos chance a gente tem de se frustrar com aquilo que a realidade não correspondeu à nossa imaginação, e ela não tem a menor obrigação de fazer isso, e muito mais a gente vai poder apreciar as coisas boas e surpreendentes que um filme ou uma série podem trazer para a gente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa série de comentários. Infelizmente, só 8 semanas de comentários, infelizmente para mim, porque eu adorei fazer. E a gente se vê de novo falando sobre Casa do Dragão em 2026, eu acho. Pois é, falta tempo.